Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que mudou nas últimas horas na linha de frente. Vamos falar sobre a visita do Zelensky a Izium. Sim, o Zelensky está na frente de batalha em Izium neste momento. E vamos falar também sobre algumas alternativas sobre avanços ucranianos na região de Luhansk. Não é coisa confirmada, mas parece ser bem interessante. Vamos dar uma olhada sobre isso. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, vendo aqui a linha de frente de forma geral, não tem nenhuma grande mudança em relação ao que a gente viu nos últimos dias. Repara que aqui ainda aparece a linha seguindo o rio Oskil, né, na região de Kharkiv. Izium já está liberada, Svetohirsk também. Liman parece aqui meio a meio, ou seja, sugere que ainda há brigas aqui na cidade, os ucranianos ainda estão lutando contra algumas forças russas aqui. O resto, você teve aqui um monte de bombardeio russo na linha de frente. Existe aviso do pessoal do grupo mercenário Wagner que eles teriam conseguido avançar alguma coisa em direção a Bakhmut de ontem para hoje, mas mesmo o pessoal russo está meio com o pé atrás nisso daí, talvez não seja só eles tentando dar uma moral e coisa e tal, até porque a essa altura do campeonato, com Izium perdido, tomar Bakhmut não faz muito sentido mais, né, porque justamente a ideia deles era fazer um gancho aqui para tomar Kramatorsk e Sloviansk. Uma vez que perderam Izium, não faz mais muito sentido você tomar Bakhmut, mas de qualquer forma pode ser que eles tenham avançado alguma coisa aqui. Não aparece no mapa, e se avançaram foi pouca coisa, não foi nada significativo, né? A Ucrânia continua atingindo os depósitos de munição e agrupamentos de pessoal dos russos na retaguarda. Então, por exemplo, a gente tem esse... É só o áudio, tá, gente? Não dá para ver nada aqui. Só o áudio nesse vídeo de um ataque em Nova Kakhovka, em Kherson. Это прилеты. Enfim, isso continua acontecendo aqui. Tem também, houve um ataque também em Marivka. Marivka é aqui próximo a Donetsk, tá vendo essa região aqui, ó. Aqui do lado de Donetsk, e também teve aqui em Kadivka, que é mais ao norte, próximo a Luhansk. Em Kadivka foi justamente um ponto que estava sendo usado pelos russos para reagrupar as tropas. Lembra que os russos estavam falando em reagrupar as tropas? Pois é, justamente aqui em Kadivka, nessa região que é uma base muito grande lá dos russos, fazia parte antes da, entre aspas, República Separatista de Luhansk. Então, os russos estavam reagrupando aqui e os ucranianos atingiram as tropas que estavam em reagrupamento, né? Também teve esse ataque aqui em Debaltsev, que é uma outra cidade aqui. Foram os vários ataques ucranianos nessa região, né? O que temos de interessante hoje, justamente, hoje cedo, o presidente Zelensky está em Izium, né? Ele está hoje em Izium, né? Eu gravo esse vídeo por volta das 7h30 da manhã, 1h30 da tarde lá na Ucrânia, e, portanto, desde manhã cedo o Zelensky está lá em Izium. Eu imagino que, no momento que eles liberaram essas fotos, o Zelensky já saiu de lá a essa altura, né? Ele deve ter estado lá durante a parte da manhã, mas de qualquer forma, é muito impressionante ele ir numa região que é frente de guerra, né? A verdade é essa, por mais que Izium tenha sido desocupada, que esteja em segurança, é ainda uma cidade que está muito próximo de eventuais tropas russas aqui na região, a menos que a gente considere verdadeiro o que eu vou mostrar mais adiante sobre a situação nessa região, tá? Então ele esteve lá, tirou foto com os militares e coisa e tal, e o pessoal está falando, muita gente fala assim, mas isso não quer dizer nada, né? Que diferença faz ele ir lá visitar os militares e coisa e tal, mas na verdade é o que eu falo, esse tipo de guerra de imagem, guerra de comunicação, o Zelensky está dando um banho no Putin, né? O pessoal começa a fazer até as piadinhas com o Putin, como é que o Zelensky trata os soldados dele, como é que o Putin fala com os soldados
dele, né? Aquela enorme reunião, isso aqui com os generais, os principais comandantes militares dele, tá aqui, né? E o Zelensky lá na frente de batalha tirando foto com soldados e coisa e tal, né? Enfim, esse tipo de coisa pode não parecer algo significativo, mas lembra, essa guerra é uma guerra multidimensional, uma guerra que existem atuações aí em vários aspectos, e a imagem que o Zelensky tem projetado nessa guerra é muito importante até para a Ucrânia conseguir apoio do Ocidente, conseguir apoio de outros países. Ele está dando um banho no Putin nesse aspecto, assim, botou o Putin no chinelo, esfregou a cara do Putin no chão, nesse aspecto de comunicação, né? Realmente mais um ponto para o Zelensky aqui. É lógico, de fato, militarmente não faz diferença, mas o eixo militar nessa guerra, meu amigo, é apenas um dos vários aspectos que são importantes, que são críticos para essa guerra, né? Bom, além disso, a gente tem uma outra notícia da eliminação de 2 aviões na região de Kherson. Então, os ucranianos conseguiram derrubar 2 aviões em 2 horas, lá na região de Kherson. É um feito impressionante, que bacana que aconteceu isso. A gente não tem imagens desses aviões, mas parece que aconteceu isso ontem. É um comunicado oficial aqui dos ucranianos, né? O Wargonzo, que é um correspondente de guerra russo, um cara totalmente pró-russo, um repórter russo que estava em Izium. Lembra, a gente mostrou ele trocando pneu com pressa para fugir de Izium, né? E aparentemente ele foi para Lima. E Lima é essa cidade. Aqui a gente falou para vocês que os ucranianos já estão aqui nos arredores de Lima, que há batalha em Lima neste momento. Aparentemente, segundo dizem, ao contrário do que eu afirmei alguns dias atrás, Lima não foi totalmente liberada, mas as forças russas ali já estão em situação precária. É justamente o que diz aqui o Argonzo, dizendo que, nesse momento, as unidades do Kuban, Esquadrão Kuban, estão lutando no entorno de Lima, né? O inimigo ganhou, conseguiu avançar em posições individuais, os rapazes estão segurando, a artilharia está ajudando, porém o inimigo conseguiu forças muito grandes e estão aumentando a pressão de fogo. A situação não é crítica, mas se está chegando a esse ponto, né? É aquele negócio, não, sem pânico, sem ficar em pânico e coisa e tal. Não tem pânico, são apenas fatos. Os comandantes do regimento da DPR continuam também a ajudar nessa situação difícil de combate, coisa e tal. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, para quem entende esse cara é sempre pró-Rússia pra caramba, inventa um monte de história a favor da Rússia. Se ele está dizendo isso daqui, meu amigo, é porque Lima já era há muito tempo, né? Então, a situação em Lima aqui provavelmente já está perdida para os russos. E daí, tem esse correspondente de guerra aqui, ó, o senhor Chuck Farrer, que está reportando com base em informações que ele tem, segundo ele, do governador de Luhansk, que a situação, na verdade, é essa daqui. Ó. Então, olha só, vou até tirar minha cabeça aqui para explicar melhor para vocês o que está acontecendo. Mas olha só, esse aqui seria um mapa dessa região aqui de Izium, né? Izium está aqui à esquerda nesse mapa. Ainda há, segundo ele, um grupo de russos nessa região que estão sendo debelados. A essa altura já estão circulados, né, já estão sem saída nesse ponto aqui. É justamente na margem esquerda do Oskil, do rio Oskil. E em Lima também ainda tem algum tipo de tropa russa aqui. Mas, segundo ele diz, né, a gente sabe que Svatohirsk já foi tomada de fato pelos ucranianos, e eles já fizeram esse avanço aqui. Na visão dele, essa área toda aqui à esquerda do rio Oskil já foi limpa, ou digamos assim, já foi liberada pelos ucranianos. Svatov está aqui no limite, né? Segundo eles, a P-66, que é essa estrada aqui, que liga Crimina a Svatov, ela já está na mão dos ucranianos, e Crimina também já está na mão dos ucranianos. E a batalha atualmente está justamente no norte de Severodonetsk e Lysychansk. É aquele negócio, não dá para saber exatamente se isso daqui é verdadeiro ou não. Não tem muita gente falando, corroborando esse tipo de coisa. Apenas o governador de Luhansk, que, bom, como ele é o governador de Luhansk, ele tem interesse que Luhansk seja liberado, né? Ele é o governador ucraniano de Luhansk.
Então a gente deve tomar essa informação aqui com um certo grão de sal, aí, com uma certa, né, hesitação. Né? Enfim, mas não é de todo impossível, não. É o que eu estou falando. É difícil imaginar que o Zelensky fosse numa cidade aqui em que você tem tropas russas logo aqui do lado. Isso aqui está à distância de um projétil de artilharia fácil, né? Ficaria feio ter que mostrar o presidente Zelensky fugindo de um lugar porque está tendo uma chuva de obuses ali, de MLRS naquela cidade, né? Mesmo que não pudessem acertar ele pessoalmente, sempre pode jogar uma leva de foguetes ali e ele teria que sair, e daí ficaria feio isso, né? Enfim. Por outro lado, se essa imagem dele aqui é a imagem correta, a coisa realmente está bem mais tranquila. O fronte de batalha já está bem mais longe. O que tem aqui são apenas tropas russas perdidas, sem capacidade de realmente ocasionar alguma coisa. Lima está perdido, como o pessoal está dizendo. E pelo visto, se isso for verdade, a gente vai ver muito em breve Severodonetsk e Lysychansk de volta aos ucranianos, né? Ou seja, a grande informação que ele traz aqui é essa P-66, que é essa rota aqui que estaria já controlada pelos ucranianos. E aquele negócio, se essa P-66 está controlada pelos ucranianos, é porque eles controlam essa área toda aqui, não tem como ser de outra forma, né? Bom, vamos torcer, vamos aguardar as próximas horas. Se está nessa situação aqui, Severodonetsk e Lysychansk realmente não vão durar muitos dias, não. Mas, de novo, a gente tem que tomar isso com um certo cuidado, né? Aqui tem um outro alerta também sobre posicionamento dos ucranianos. Lembra, a gente não tem informação oficial dos ucranianos, eles decidiram fazer segredo agora, eles não divulgam mais por onde eles estão andando. O fator surpresa já passou, então é importante evitar divulgar a posição dos ucranianos, porque isso poderia ajudar os russos a evitar isso daí. A gente não tem também muitas informações do lado russo, por quê? Porque os russos perceberam que a coisa está muito ruim, e se eles ficarem falando que os ucranianos estão avançando mais e mais, causa pânico. O pânico está sendo o grande motor desse avanço ucraniano nos últimos dias, né? Mas, de qualquer forma, de vez em quando surge alguma coisa, e aqui o Where is Russia Today, que é um outro tweet que costuma fazer o acompanhamento disso daí, ele diz aqui que realmente as forças ucranianas continuam a empurrar em direção à Crimea e as forças russas a recuar, né? O grupo Wagner alegadamente teve algum ganho em Bakhmut, a gente falou sobre isso, mas a gente vai ver também que parece que não é muito verdade isso não. Svetohirsk e Bilorivka já estão sob controle ucraniano. Então repara que o que ele fala que é diferente disso daqui. Porque, não, se bem que não, né? Porque Bilorivka é essa região aqui, ó, bem abaixo dessa área vermelha aqui. Então pode ser que Bilorivka sim esteja compatível, né? E outra informação que a gente tem é que os russos estão dizendo que os ucranianos conseguiram quebrar a linha em David Brod, lá em Kherson, né? Então vamos voltar lá para Kherson. Aqui no sul, isso é uma coisa importante porque o que acontece, né? Muita gente está com a ideia de que, não, então a ofensiva ucraniana no sul, em Kherson, era de brincadeira, era só para enganar os russos. Não, não é isso. Não foi isso que os ucranianos fizeram. Os ucranianos decidiram fazer duas frentes. De fato, enganaram os russos a eles acharem que era apenas a frente de Kherson que iria avançar, então levaram as melhores tropas aqui para Kherson, mas essa contraofensiva ucraniana em Kherson, ela existe mesmo, ela é real, ela está ganhando território. A gente mostrou várias cidades aqui que foram recuperadas pelos ucranianos nessa região, e segundo eles estão dizendo, Davi Bridge, essa cidade aqui é uma cidade que tem uma grande quantidade de tropas russas. Os russos colocaram aqui um grande contingente justamente para tentar evitar que os ucranianos avancem nessa ofensiva deles aqui. E, segundo estão dizendo, nessa manhã os ucranianos furaram o bloqueio aqui em Davi Bridge. A gente deve ter informações no vídeo de amanhã já, eventualmente, se for verdade isso daí, evidentemente. Lembra, está tudo sob segredo, ninguém está falando nada. Aqui, neste caso, o que ele está dizendo é justamente que foi o que ele está dizendo aqui é justamente que foi uma fonte russa, né, que disse que
os ucranianos avançaram ali, né? Os ucranianos mesmo não vão falar nada. Aí, por exemplo, a gente sabe que provavelmente os ucranianos liberaram essa cidade aqui, ó, de Novohednitsk, justamente por quê? Porque o comando ucraniano falou que foi bombardeada por russos a cidade. Então é sinal que ela está na mão dos ucranianos, né? Os russos, eu imagino, não iriam bombardear uma cidade que está na mão dos russos. Então mais um avançozinho aqui nessa região de Kherson, mas a gente tem também poucas informações sobre como a coisa está avançando por aqui, né? E daí tem um outro relato russo também do Igor Strelkov, né? Igor Strelkov, vocês sabem, a gente já falou várias vezes dele aqui, é um criminoso de guerra. Ele foi um dos responsáveis por criar aquelas, entre aspas, repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. Ele é um agente russo, ele é um ex-militar russo, ele é da FSB. E agora, como ele foi o responsável por derrubar aquele avião civil lá em 2014, o MH17, ele é um criminoso de guerra, por isso perseguido, foi condenado já no Tribunal Europeu. Ele saiu, os russos tiraram ele do comando e ele virou um comentarista de guerra agora. E daí ele está falando aqui, ó, novidades da linha de frente. Belgorod está tendo vários confrontos ali na região da fronteira. Aliás, isso é outra coisa, eu não cheguei a mencionar isso, mas parece que teve conflito entre russos e ucranianos aqui, ó, nessa região aqui e também próximo a Belgorod. Conflitos dentro da Rússia, os ucranianos avançando dentro da Rússia. Por quê? Como a gente falou, né, os ucranianos eles chegaram na fronteira e quando chegaram aqui viram que não tem ninguém do outro lado. Os russos dali continuaram fugindo. Não pararam de fugir na fronteira, não. Então essa fronteira russa toda aqui está totalmente liberada. Se os ucranianos quiserem avançar e tomar Belgorod, em tese não deve ser muito difícil. Ele fala aqui, ó, na luta ali no Severodonetsk, no norte de Sviatorgorsk, na região de Lima, e nas florestas e na curva do rio Southeast, a sudoeste de Crimea, continua a luta. Ou seja, segundo ele está dizendo aqui, de fato, a luta está próximo de Crimea, ali já nas florestas que tem nessa região aqui, ó, se você reparar, Crimea tem um monte de floresta aqui, toda essa área verde aqui são florestas, ou seja, não deixe de dar algum embasamento a essa briga aqui. Repara como é que aqui está dizendo justamente a guerra acontecendo nessas florestas aqui na parte de baixo, né? Aí ele fala aqui em Bakhmut que o Wagner Group conseguiu fazer algum progresso próximo a Bakhmut, mas eu não sei o quanto disso é verdade. E também, na minha opinião, isso não faz tanta diferença na situação atual, uma vez que isso é um desperdício de força. Por quê? Porque justamente sem Izium não faz sentido nenhum para eles tomarem Bakhmut, né? Na frontline do Donetsk, nenhuma mudança e coisa e tal. Aí fala mais algumas coisas aqui, aí no final ele fala aqui, ó, em todos os frontes, o inimigo está preparando um ataque e está trazendo forças adicionais. Eu, pessoalmente, acho que seria muito provável um ataque principal no fronte de Zaporizhia. Um segundo ataque entre Donetsk e Orlivka, né, na região de Dokushevsk. E, enfim, o que ele está falando é justamente, olha só, se preparem porque a Ucrânia preparou mais coisa, vai vir mais contra-ataques aí, mais contra-ofensivas, né? E a gente tem falado que tem suspeitas, existem tropas sendo colocadas aqui na região de Zaporizhia, a Ucrânia tem atingido alvos significativos aqui em Donetsk, a gente não tem informação ainda sobre o que seria exatamente isso daí, ou seja, o que eles estão dizendo é que seria um ataque entre Donetsk e Orlivka, passando por aqui, né? Seria o eixo principal desse novo ataque, ou então aqui em Zaporizhia. Me parece que Zaporizhia seria um alvo muito melhor, na verdade, porque justamente traria muito mais dor de cabeça para os russos, mas enfim. Repara como mesmo o Strelkov está preocupado com esse avanço, né? Bom, a gente teve também mais uma live do Alexei Arestovich com mais informações interessantes. Ele fala aqui da situação em Bakhmut, que a Rússia diz que teve ganhos ali em Bakhmut e a Ucrânia diz que não, nega isso. As forças ucranianas acumularam grandes reservas em Zaporizhia, de acordo com fontes russas, e na direção de Kherson, as forças armadas da Ucrânia chegaram mais próximo de Kherson na M14, né? M14 é essa estrada aqui, né? A gente sabe
que Kiselivka já está na mão dos ucranianos. O pessoal não mostra aqui, porque estamos em segredo, né? Mas essa cidade aqui de Kiselivka já é ucraniana. E certamente os ucranianos estão avançando em direção a Chornobaivka, que é onde está a principal grupo russo nessa região, né? Os russos requisitaram negociações depois da derrota em Kharkiv, né? Ou seja, agora a gente quer conversar, né? E o Zelensky disse que não, o lado ucraniano recusou. Ele disse que a única forma de negociar é com as tropas russas saindo totalmente do território ucraniano, inclusive Crimeia e Donbás, né? E aí a gente pode sentar para negociar, e os pontos de negociação vão ser a entrada da OTAN, a entrada da Ucrânia na OTAN e a garantia da Ucrânia de se defender, ou seja, de ter um exército forte para se defender da Rússia, né? E também a ideia é criar um padrão que pode ser usado também para Moldova e Geórgia, ou seja, lugares em que os russos também infiltraram, entre aspas, repúblicas separatistas, que na verdade a gente sabe que não são nada, são tropas russas mesmo, poderiam usar a mesma coisa, né? Bom, outra coisa interessante, os ucranianos estão distribuindo esse tipo de cartãozinho na região onde estão os russos, né, que são cartões de rendição. Se você quiser se render, tem as informações todas aí para você se render de forma segura. E a informação que a gente tem vários vídeos na internet mostrando soldados se rendendo, soldados russos se rendendo, né? Aqui, uma imagem interessante de um canhão que foi capturado, totalmente quebrado aqui, ó. E o que o Defimon ressalta aqui é o seguinte: a Rússia ela não está conseguindo fazer manutenção nos equipamentos de artilharia dela com a velocidade necessária, né? Obuses, canhões de artilharia, eles precisam passar por manutenção periódica. A questão lembra, para a Ucrânia avançar ali em Severodonetsk e Lysychansk, eles precisaram usar muita artilharia, mas muita artilharia mesmo, a ponto de que exauriram a vida útil dos equipamentos deles, e agora o que está acontecendo? Começa a ter falha crítica. Quando o equipamento começa a ter falha crítica, sim, é porque já passou muito da época de fazer manutenção, né? Enfim, realmente mostra só como é que a Rússia não estava preparada para uma guerra longa. A ideia do Putin, quando invadiu a Ucrânia, ele achava mesmo que o governo ucraniano iria cair rápido e não seria uma guerra longa. Agora estão colhendo as consequências dessa ideia idiota, né? Bom, viram esses caminhões passando com esse tipo de estrutura metálica aqui, indo em direção a Kherson. O que eles vão fazer? Vão construir uma ponte? Vão construir uma alternativa? Vão consertar uma ponte na região? Ninguém sabe, né? O fato é que os russos estão numa armadilha ali, não conseguem sair da margem direita do Dnipro, e daí estão recorrendo a essas coisas absurdas, né? E mais filmagens lá da região de Luhansk mostrando os russos fugindo novamente. Muita fuga de russos que está acontecendo ali naquela região, né? Bom, aqui no Instituto para Estudo da Guerra tem várias coisas interessantes. Pela primeira vez, eles estão falando aqui, pela primeira vez o Kremlin reconheceu uma derrota. Lá no norte foi uma derrota também, os ucranianos expulsaram os russos do norte da Ucrânia. Mas os russos disseram que não, que foi um gesto de boa vontade, ou sei lá o que eles disseram na época. O fato é, eles tiraram as tropas do norte, na visão da Rússia, eles não tinham admitido derrota. Dessa vez, parece que mesmo, embora o exército russo esteja dizendo que não, que foi um reagrupamento, foram as tropas russas que reagruparam e coisa e tal, não tem como negar o que aconteceu, né? Então, parece que já tem gente no Kremlin reconhecendo abertamente que houve uma derrota ali, né? E o que está acontecendo agora? O grande esforço do Kremlin é justamente para limpar o Putin, para preservar o Putin, achar culpados em outros pontos e preservar o Putin nessa história, porque, como vocês sabem, já tem gente acusando o Putin mesmo de ser o grande responsável, e o Putin é o grande responsável no final das contas, né? Lembra aquele vereador de São Petersburgo que fez um requerimento, né? Ele com vários outros, né? Foi um número de vereadores ali que fez um requerimento pedindo a saída do Putin, e ele está dizendo que ele teve um enorme muito suporte, muita gente falou com ele que realmente, embora na Rússia muita gente ainda se diga a favor da guerra, essa derrota em Kharkiv
deve ter machucado muita gente lá. O pessoal ficou muito preocupado com essa história. E é aquele negócio, por que tem muito russo a favor da guerra? Por dois motivos. Primeiro que é proibido ser contra. Você falar contra a guerra lá na Rússia, você pode pegar 15 anos de cadeia. Segundo, porque a guerra não estava afetando as pessoas na Rússia, né? As pessoas estavam vendo que, bem ou mal, conquistamos um pedacinho da Ucrânia ali, não estão afetando nada, mas eles estão vendo agora que com essa recuperação de área ali na Ucrânia, a coisa não vai ficar fácil não, vai ser cada vez mais complicado agora. Então, no final, o vereador que fez isso teve muito apoio. Ele perdeu o cargo, tá? Ele foi, lógico, traição, coisa e tal. Esses vereadores todos que falaram contra Putin estão sendo investigados, perderam o cargo, foram afastados e coisa e tal, mas ele está falando do enorme suporte que ele teve de um monte de gente falando, você tem razão, você fez a coisa certa. Quem é que vai ganhar essa guerra? O bom senso ou a propaganda do Kremlin? Vamos ver nos próximos dias, né? Aqui uma informação importante, repara como a exportação de grãos da Ucrânia caiu muito no início do ano, devido justamente ao bloqueio do Mar Negro, mas agora já está chegando num ponto quase o normal deles lá, né? Ou seja, esse mês de agosto, normalmente a Ucrânia exporta 6,8 bilhões de toneladas, ou milhões de toneladas de grãos, e chegou a 4,5 milhões de toneladas. Ainda é menos do que o normal, não vai ser igual um ano normal, até porque muita gente não está conseguindo nem colher os grãos devido à guerra, mas repara como é que o comércio já está chegando quase que a normalidade aqui lá na Ucrânia, né? Pessoal, recomendar para vocês mais uma vez o canal do Alex Silva, Alex Silva 3.0. Alex Silva é um instrutor de tiro que está lá na Ucrânia, faz uns vídeos muito bons. Ele tem estômago para fazer uma coisa que eu não tenho estômago, que é ficar rebatendo o pessoal, as russetes que tem por aí. Então, quem quiser dar uma olhada no canal do Alex Silva, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Vale muito a pena dar uma olhada no canal dele lá, tá? Ele faz uns vídeos também mostrando algumas coisas lá na Ucrânia e coisa e tal. E ele é brasileiro, já morava lá antes da guerra e é instrutor de tiro lá no exército ucraniano, né? Bom, a Rússia, como a gente já falou no vídeo de ontem, está com problema de mandar pessoal para a Ucrânia. As pessoas não querem ir mais para a Ucrânia. Eles suspenderam o envio de novas unidades devido à recusa massiva de pessoal de participar em operações de combate, né? Muita gente está falando justamente que isso só deixa Putin uma solução, que seria decretar guerra, porque se ele decretando a guerra, aí as pessoas não têm mais essa opção, elas são obrigadas a ir para a guerra. Mas talvez seja até pior para o Putin, porque como tem tanta gente assim que não quer mais entrar nessa guerra, isso vai acabar gerando pressão contra o Putin, né? Bom, saiu uma notícia bem interessante de que a Rússia gastou milhões de dólares em várias campanhas políticas no mundo todo, né? Veja, eu não duvido disso, tá, que a Rússia tenha gasto esse dinheiro, acho que gastou sim, mas eu vejo isso com muito cuidado, porque achar que isso aí vai fazer alguma influência no final das contas não é tanta verdade assim. A gente toma pelo Brasil. É possível que os russos tenham colocado dinheiro em campanhas de candidatos políticos aqui no Brasil? Eu não duvido nada que o pessoal do Lula recebeu grana disso daí, e não duvido nem que o Bolsonaro não tenha recebido, não descarto nada. O fato dessas duas pessoas apoiarem a Rússia me soa muito estranho. Mas o que eu falo isso não faz tanta diferença assim. Lá nos Estados Unidos tem essa grande ideia de que, não, Trump só ganhou porque teve o apoio russo e coisa e tal. E, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Trump pode ter tido apoio russo? Pode. Isso fez diferença? Foi significativo? Eu acho que não. A prova maior de que essa suposta manipulação russa das informações não faz efeito é justamente a guerra da Ucrânia. Embora a Rússia tenha botado todos os esforços possíveis para tentar convencer as pessoas de que não, é equivalente, Rússia ou Ucrânia, os dois têm um questionamento. Não, não é isso. Esse caso não tem nenhum questionamento. A Rússia invadiu a Ucrânia, ponto final. Todo mundo percebe isso. A maior parte das pessoas vê isso claramente. Vai ter uma minoria que vai ficar influenciada por esse tipo de coisa? Sempre tem um pessoal de cérebro mais fraco, né? Infelizmente, a verdade é essa. E é o que eu falo sempre, eu fico muito preocupado, porque eu vejo muita gente da direita embarcando nessa canoa furada
E é uma tristeza isso, porque é uma canal furada. É igual embarcar em teoria de QAnon. Eu falei na época isso pro pessoal. Gente, esse negócio é uma loucura, isso é uma piada, esse tipo de coisa. Estão fazendo sacanagem com vocês. E muita gente embarcou nisso daí e quebraram a cara, né? É engraçado que ainda tem gente que acredita até hoje, você acredita? Ainda tem maluco na direita que acha que QAnon existe, não sei o que lá, e um dia vai ter uma grande operação Tempestade. Esse pessoal não posso fazer nada por eles, né, infelizmente. Mas a guerra na Ucrânia mostrou o quanto essa suposta influência russa na política ocidental é pífia no final das contas. Ursula von der Leyen, a presidente da Comunidade Europeia, ela está vindo a Kiev para fazer uma visita ao Zelensky e para reafirmar que as sanções contra a Rússia vão continuar, que a Europa já tem gás suficiente para passar o inverno e que até o final de 2023 vai cortar todas as importações de gás da Rússia. Aquilo que eu falei para vocês, quem vai se ferrar com essa história toda vai ser a Rússia, não a Europa. A Europa vai passar aperto, não estou dizendo que não vai, mas quem vai se ferrar de verde e amarelo, ou melhor, de azul e amarelo, vai ser a Rússia. E bom, para terminar esse vídeo de forma engraçada, tem alguns memes interessantes aqui, né? Quais os animais que mais rápidos do planeta, e o gato, cachorro, cavalo, chita, avestruz e coisa e tal. Não, é o soldado da Rússia fugindo, né? O soldado da Rússia fugindo é o mais rápido possível. E o mais lento é a Alemanha fornecendo arma para a Ucrânia, né? E aqui tem um meme ligando o Zelensky ao Ronald Reagan, né? Então, basicamente, os únicos, apenas atores conseguem disciplinar o Kremlin, né? Para quem não lembra, a União Soviética caiu na época do Ronald Reagan, que era ele mesmo um ator lá nos Estados Unidos, né? E foi um presidente excelente, um dos melhores presidentes americanos, e foi quem destruiu a União Soviética, quem ganhou a Guerra Fria, né? Quem fez o Kremlin desabar, né? E aparentemente o Zelensky vai ser o segundo a fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.